Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos que estão acompanhando o canal. Sejam todos e todas aqui bem-vindos no canal. Mais uma vez o professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal aqui no YouTube cresça em número de inscritos e visualizações, e isso vai fazer com que o YouTube, a plataforma aqui do YouTube, possa me ajudar a fazer com que o canal cresça, os vídeos possam ter maior alcance no público aqui na plataforma e todos, portanto, consigam ter acesso a esse material de maneira gratuita e democrática. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, nós vamos continuar a nossa análise de questões de segunda fase. Nós fizemos isso na última aula, a aula de número 5, e a proposta justamente dessas etapas de estudo com vocês é justamente essa. A proposta é a gente ver a parte teórica e também ver a parte prática em conjunto. É importante que vocês entendam como é a lógica do processo tributário e ver como é que é a sua aplicabilidade numa questão de segunda fase. Hoje nós vamos ver mais uma questão de peça prático-profissional. Nós ainda não vamos ver a estrutura das peças, mas nós vamos fazer aquele treino de identificação de peças. O objetivo é esse. Quando a gente bate o olho numa questão, a gente tem que entender de que peça ele está falando. Será que ele está pedindo uma petição inicial? Será que ele está pedindo um recurso? Será que ele está pedindo um meio de defesa administrativo ou judicial? Qual tipo de peça que está pedindo? Uma ação anulatória? Uma ação declaratória? Uma apelação? Um agravo de instrumento? Qual tipo de peça cabível para aquela demanda? Esse é o primeiro exercício que vocês têm que fazer e assim, identificando a peça, nós futuramente iremos aprender a como fazer na prática essa peça, a montagem dessa peça e bem como a sua fundamentação jurídica. Então, o objetivo hoje é, primeiro, analisar uma questão de segunda fase, depois na peça cabível e aí sim poder responder a questão, analisar o gabarito da FGV com base na sua fundamentação jurídica e qual que é a peça cabível segundo o gabarito oficial e como a gente poderia moldar esta peça de maneira, claro, falando de maneira teórica aqui, para que depois, quando a gente vê a prática, como se monta uma petição inicial ou a estrutura de um recurso, aí vai ficar mais fácil da gente conversar e identificar, tudo bem? A gente vai fazer esse estudo em etapas, parte teórica, parte prática, análise de questões, VADMECUM, várias etapas para que a gente consiga ter esse exercício de conhecimento para a segunda fase, tudo bem? Como eu havia já falado para vocês antes, a dinâmica da segunda fase é diferente da primeira, porque agora só vamos falar de direito tributário e como é perguntado na segunda fase de maneira mais específica, tá? Então, pessoal, vou deixar a minha imagem aqui do lado e vou ampliar o nosso slide de apresentação. Vamos lá. Ampliando aqui a imagem, creio eu que a minha imagem está aparecendo aqui no lado. Então, hoje nós vamos ter a aula de número 6 e o objetivo é descobrir a peça. O objetivo de hoje é descubra a peça judicial cabível. Esse é o exercício de nossa aula de hoje, né? Eu escolhi agora o 37º exame de ordem, que caiu em 2023, ano passado, organizado, como sempre, pela banca FGV. Nós vamos analisar a questão que caiu e identificar qual que é a peça cabível e por quê. Isso é muito importante, pessoal, porque sem saber identificar a peça cabível, como é que vocês vão saber montar a peça? Primeira coisa, você tem que saber que tipo de peça ele está pedindo e depois, aí sim, saber como é que se monta essa peça, como a gente vai ver isso nas próximas aulas, tudo bem? Então vamos analisar a questão da peça prático-profissional que caiu no 37º exame de ordem e aí descobrir qual que é a demanda, qual que é o meio cabível para aquele caso. Tudo bem? Perfeito. Então, temos uma questão aqui, pessoal. A minha imagem, ela está tampando aqui a questão. Quando eu tiro a minha imagem, ela aparece a questão inteira. Então, quando eu for fazer a leitura das questões do gabarito, pessoal, eu vou revezar um pouco da minha imagem e um pouco aqui da questão. O mais importante, mais do que eu aparecer aqui no lado, é vocês verem a questão comigo e saber responder na hora da prova, tudo bem? Então, eu vou estar sempre aqui com vocês, nós vamos ler em conjunto e raciocinar como resolver essa questão, tudo bem? Vamos lá, vou tirar minha imagem e a gente vai ver o que caiu nessa peça
né, nessa questão de peça prático profissional. Vamos lá. A questão diz o seguinte: João, residente domiciliado no município Alfa, interior do estado Beta, não sendo sede de nenhuma vara de juizado especial, aderiu a um programa de incentivo à demissão voluntária, PDV, da empresa em que trabalhava. No momento da rescisão contratual, além do valor que receberia pela adesão ao PDV, foi apurado que também lhe era devido o pagamento de férias proporcionais e o respectivo adicional. Ao receber os valores em 20 de dezembro de 2021, João verificou que fora retido na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, IRPF, incidente sobre todos os valores acima elencados, bem como fora aplicado nova alíquota majorada de IRPF, instituída por lei federal publicada no dia 10 de dezembro de 2021, portanto, 10 dias antes. Passado um ano de tal retenção do IRPF, do Imposto de Renda, João consulta você mesmo que está me ouvindo, advogado ou advogada, acerca da legalidade da incidência do Imposto sobre a Renda. Sua resposta é de que houve tributação indevida do caso, de modo que João ou a contrata como advogado ou advogada para tutelar seus interesses em juízo. Diante desse cenário, como advogado ou advogada constituído ou constituída por João, você que está me ouvindo, redija a medida judicial adequada para condenar o ente federado competente a restituir em espécie, ou seja, em dinheiro, o tributo reputado indevido. Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu vou ler só um pouco novamente essa parte aqui do meio final, que eu considero a parte mais importante aqui da nossa questão. Vou repetir aqui, olha o que ele diz. Ao receber os valores no dia 10/12, João verificou que fora retido na fonte o imposto de renda incidente sobre todos os valores acima elencados, bem como fora aplicada uma nova alíquota majorada de imposto de renda. Pera lá, ele verificou que foi retido o imposto de renda com uma alíquota maior, instituída por uma lei federal que foi publicada 10 dias antes da nova instituição, ou seja, 10 dias antes da cobrança foi instituída uma nova lei que majora a alíquota de imposto de renda retido na fonte. E aí, por conta disso, houve a aplicação já imediata, 10 dias depois, desta alíquota, e aí, portanto, ele pagou um valor acima do devido. Passado um ano de tal retenção, João consulta você, que está me ouvindo, como advogado ou advogada, acerca da legalidade da incidência do imposto sobre a renda. Sua resposta é de que houve tributação indevida do caso. Houve cobrança indevida do caso. De modo que João contrata você para tutelar seus interesses em juízo. E aí, o que você vai fazer? Você vai propor uma medida judicial adequada para condenar o município Alfa, que é o ente federado competente, a restituir o tributo reputado indevido. Para tudo. O que a questão acabou de dizer para nós? Eu sei que a minha imagem está tapando aqui no lado, pessoal, mas se vocês quiserem ver a questão na íntegra, volta um pouquinho o vídeo e pausa ele, que aí vocês vão conseguir ler a questão várias vezes, tudo bem? Eu sei que a minha imagem aqui no lado atrapalha, mas é importante que a gente tenha esse diálogo para raciocinar. Pera lá. O que está acontecendo aqui? João, que é o nosso cliente, que foi ao seu escritório, doutor e doutora, né, que está me ouvindo, perguntou... o que está acontecendo aqui? Houve uma cobrança indevida. O João está exigindo, João ele está exigindo a restituição de um valor que ele pagou indevidamente. Ele percebeu, o nosso cliente, o João, lá na cobrança de imposto de renda que foi retido na fonte, ou seja, retido do seu salário, ele percebeu que a alíquota aplicada a este imposto está acima daquilo que já era previsto, daquilo que já era vigente na lei anterior. Então, ele pagou um valor acima do devido. E não houve o respeito mínimo do período anual, porque é o seguinte, a instituição da lei nova,
da lei federal que majora uma alíquota de imposto de renda foi instituída no dia 10 de dezembro. Só que a cobrança já deu 10 dias depois, dia 20 de dezembro. Existe uma coisa muito errada aqui. Como é que uma nova lei já passa a vigorar 10 dias depois? Ela tem que respeitar pelo menos o exercício financeiro seguinte. Lembra que a gente já, inclusive, falou sobre isso quando a gente estudou a regra matriz de incidência do imposto de renda? A instituição de uma nova lei deve esperar o exercício financeiro seguinte, ou seja, o ano civil posterior. Somente 2022, no caso aqui da questão. Mas já no mesmo ano de 2021, foi cobrado o imposto de maneira indevida, ou seja, acima do valor devido. Então, João pagou um valor a mais. Ele pagou um valor que ele não devia, porque ele pagou, além do montante que devia, ele pagou um excesso, um a mais, por conta dessa alíquota que foi aplicada indevidamente ao imposto na hora que foi descontada do seu salário. Então, João quer propor uma demanda inicial para que você, no Poder Judiciário, solicite que a restituição seja feita. Que a restituição do valor pago indevidamente seja feita por quem? Pelo município alfa, que cobrou indevidamente este valor. Claro que esse município fez essa retenção de maneira indevida, né? Porque até a questão fala aqui no início, né? João, residente domiciliado do município alfa, interior do estado beta, aderiu ao programa de incentivo à demissão voluntária. No momento da rescisão contratual, além do valor que recebia pela adesão a esse plano de demissão voluntária, foi apurado que também lhe era devido o pagamento de férias proporcionais e respectivo adicional. Ao receber o valor, João verificou que fora retido na fonte imposto de renda para todos os valores acima elencados, bem como fora aplicado uma alíquota acima do devido. Então, ele vai pedir a restituição desse valor. Aqui, ele está propondo uma demanda inicial. Se eu estou propondo uma demanda inicial, porque a questão aqui, pessoal, em nenhum momento ela falou que João já tinha proposto uma ação no Poder Judiciário ou já tinha ido ao juiz para solicitar alguma questão, algum direito que lhe é devido. Então, aqui nós estamos falando de uma demanda inicial. Como ele ainda não começou nada, qual que é o recurso, qual que é o meio judicial cabível para propor uma demanda inicial? Uma petição inicial. Aqui não estamos falando de recurso, porque aqui na questão não falou em nenhum momento que João já propôs uma ação no Poder Judiciário. Nada foi feito ainda. Ele vai entrar com uma demanda inicial no Poder Judiciário. E qual que é a demanda inicial? Onde tudo começa? Por meio de uma petição inicial, que você vai propor em nome do seu cliente, João. Então, aqui a gente está falando de uma petição inicial, não de uma ação, não de um recurso. Nós não estamos falando de recorrer de uma decisão de primeiro grau que foi desfavorável ao nosso cliente. O juiz ainda nem apreciou o caso. Então, ainda nós vamos propor essa demanda. Ainda nós vamos propor inicialmente esse pedido ao Poder Judiciário. Isso se dá apenas por meio de uma petição inicial. Não por um recurso, porque eu não estou querendo recorrer de nada, só estou querendo propor uma demanda já de início, para dar início a um processo. Então, é uma ação que nós vamos propor aqui. E aí já vem com base aqui que uma das fundamentações que nós vamos usar é o artigo 319 do CPC 2015. O artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015 fala do molde de uma petição inicial, o que deve conter nessa petição inicial, seus elementos. Mas qual petição inicial é cabível aqui? É uma ação anulatória? É uma ação declaratória? É um mandado de segurança? É uma ação de consignação em pagamento? Qual que é a demanda cabível para cá? Nós já estudamos os tipos de ações nas últimas aulas. E dentre elas, eu falei para vocês um tipo de ação em que eu posso propor no Poder Judiciário para pedir a restituição de um valor pago indevido. Ou quando há bitributação, ou seja, eu pago o dobro, 2 vezes o mesmo tributo, ou quando há um valor pago acima do necessário. Nesse caso, o que eu proponho? Uma ação de repetição de indébito tributário. Essa é a demanda que nós vamos propor aqui. Então, a demanda cabível para esse caso é uma ação de repetição de indébito tributário.
tendo como uma das suas bases, claro, o artigo 319 do CPC, porque esse artigo é servido de maneira universal para todas as ações. E, pessoal, quanto mais fundamentação você colocar na sua petição inicial, na sua peça processual na segunda fase, mais pontos você ganha na segunda fase. Você não perde ponto por colocar fundamentações além daquelas previstas no gabarito. Você só perde ponto na segunda fase se você não colocar aquilo que o gabarito previu. Então é importante fundamentar bem. E dentre as fundamentações, o artigo 319 do CPC 2015 não pode faltar. Vamos olhar o gabarito para a gente consultar qual que é a peça cabível para esse caso? Segundo o gabarito oficial da banca OAB-FGV desse ano, do ano de 2023, desse 37º exame, a questão, a resposta, a demanda cabível para esse caso é ação de repetição de indébito tributário. Tá vendo? Tá vendo como é importante fazer esse exercício de verificar qual que é a demanda cabível ou não? É muito importante isso. Então, eu vou começar lendo aqui o gabarito aqui em cima, a questão aqui em cima, depois eu tiro minha imagem e a gente continua a leitura. Aí ele começa assim. A medida judicial cabível é uma ação de repetição de indébito tributário. Até aqui tudo bem. A restituição daquilo que foi retido indevidamente é atendida pelo pedido de repetição de indébito tributário, conforme também o artigo 165, inciso 1 do Código Tributário Nacional, que fala dos requisitos desta ação. Não cabe mandado de segurança aqui, por quê? Pois não é possível pedir em mandado de segurança a condenação à repetição de indébito em espécie. E o mandado de segurança, inclusive, pessoal, é uma demanda, um remédio constitucional que segue um rito específico, a Lei 12.016, que é a Lei do Mandado de Segurança. Então, um rito específico e é um remédio constitucional que serve para proteger direito líquido e certo. Não cabe dilação probatória no mandado de segurança e não seria o caso aqui, porque aqui eu estou pedindo a restituição de um valor pago indevidamente. Isso não é possível no mandado de segurança. Então, a ação cabível realmente é uma ação de repetição de indébito. Aí continua a questão. Eu vou só tirar a minha imagem. Vamos lá. A ação deve ser endereçada à Vara Federal da Subseção do município Alfa, onde está o nosso cliente, Seção Judiciária do Estado Beta. Acerca da tempestividade, o sujeito passivo possui 5 anos contados do pagamento ou retenção a maior para pleitear a restituição, conforme o artigo 168, inciso 1 do CTN. Sobre o seu cabimento, o sujeito passivo tem o direito à restituição total ou parcial do tributo, quando houver cobrança do tributo indevido, conforme o artigo 165, inciso 1 do CTN. É autor de João, é o autor o nosso cliente João, e o réu. O réu, pessoal, eu falei município, porque eu pensei que o João fosse funcionário público do município. E é até importante fazer essa observação. Se João fosse funcionário público do município, aí sim o réu seria o município, porque aí, quando envolve funcionários públicos, quem faz a retenção do imposto de renda na fonte é o ente político ao qual aquele concursado está vinculado. Então, se João fosse, que eu vi errado ali a questão, eu pensei que eu tinha visto que ele era funcionário do município, por isso que eu falei assim, tem que propor uma ação em face do município. Se ele fosse funcionário municipal, aí sim. Da mesma forma, se João fosse funcionário público do Estado, aí você propõe em face do Estado. Mas como não era o caso aqui, João apenas é uma pessoa civil comum, então nesse caso eu proponho em face da União, porque o imposto de renda é de competência federal, tá? Com exceção no caso dos servidores públicos, mas a regra geral é em face da União. Então, o autor é o João e a ré, no caso, é a União Federal e a Fazenda Nacional. Ente federado competente para instituir imposto de renda da pessoa física em que recebeu os valores tributados indevidamente. Os fatos devem ser descritos nos termos colocados pelo enunciado. A estrutura pessoal de uma petição inicial segue o artigo 319. Primeiro, eu começo com o endereçamento. Eu direciono, como foi dito aqui no gabarito, a Vara Federal da Subseção do município Alfa, Seção Judiciária do Estado Beta. É para esse local que eu vou direcionar a minha petição. Logo após, a gente vai ver isso na estrutura da petição inicial, logo após vem a qualificação das partes. Primeiro eu qualifico o autor, depois eu qualifico o réu. E como eu sei disso? Está lá no artigo 319 do CPC, o passo a passo.
Logo após, vem a parte dos fatos. Eu tenho que dizer o que aconteceu. Eu vou relatar na minha petição inicial o ocorrido. Ah, mas por que é necessário, professor? Por que eu vou relatar o que já está na questão? Porque você precisa dizer ao juiz o que aconteceu. O juiz não é obrigado a saber o que aconteceu. Você tem que informá-lo o ocorrido. Então, você vai pegar a questão, vai resumir com suas palavras e colocar na sua peça, na parte dos fatos. Logo após, vem a parte dos fundamentos do direito. Então, é basicamente isso que diz na primeira página aqui do gabarito. Logo após o endereçamento, logo após a qualificação das partes, a gente vem com a parte dos fatos, relatar o que aconteceu ao juiz. Passado isso, vem a parte da fundamentação jurídica, para a nossa ação de repetição de indébito. Então, na parte do mérito, que é a parte do direito, o examinando deve ser capaz de identificar, primeiro, o que eu vou colocar na parte do mérito? Eu vou colocar o direito do meu cliente. Se o meu cliente tem realmente direito de pedir a restituição do valor pago indevidamente, eu tenho que comprovar por que existe esse direito. Por conta disso, por conta daquilo, por conta do CTN, por conta da Constituição, por conta de alguma súmula do STF ou do STJ, eu tenho que fundamentar o meu pedido. Então, conforme o gabarito, primeiro, o que eu tenho que relatar como direito? O direito à indenização recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto sobre a renda, como já é previsto na súmula 215 do Superior Tribunal de Justiça. Então, a fundamentação também deve conter súmulas, dentre elas, aqui no caso, a súmula 215. São isentos do imposto sobre a renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional, conforme diz a súmula, 386 do STJ. Então, são duas súmulas que vale a pena vocês lerem, súmula 215 e 386 do Superior Tribunal de Justiça. A terceira fundamentação jurídica, a nova alíquota majorada do imposto de renda da pessoa física, como nós já vimos, instituída pela Lei Federal no dia 10 de dezembro de 2021, de modo a não violar o princípio da anterioridade tributária, que é a anterioridade anual, como nós vimos, somente pode ser aplicado a fatos geradores que ocorrerem a partir do dia 1º de janeiro de 2022, ou seja, o exercício financeiro seguinte, um ano após do ocorrido. O ano após, né? Se estamos falando de 2021, somente poderá valer em 2022, no primeiro dia do ano. Nos termos do artigo 150, inciso 3, a linha B, da Constituição Federal de 88. Primeiro, então, como na peça eu coloco o endereçamento, depois a qualificação das partes, depois os fatos, depois vem a parte do mérito. Aí, no final da peça, eu vou colocar a parte dos pedidos. Eu vou ter que relatar ao juiz o que eu quero na minha demanda. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pedidos. Nós vamos ver como é que isso se estrutura numa peça. Então, seguindo aquele rito do artigo 319 do CPC, logo após a parte dos fatos e do direito, a parte do mérito, como queira chamar, vem a parte do pedido. E aí o gabarito diz o seguinte: nos termos do pedido, nos pedidos, deve o examinado requerer a procedência do pedido para condenar a União à restituição total em espécie do valor atualizado retido indevidamente, reconhecendo-se a não incidência do imposto sobre a renda. Deve-se formular também, como de praxe, o pedido da citação do réu, a produção das provas em direito admitidas, a indicação do endereço em que recebera a intimação, condenação da parte ré em custas e honorários e a opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, com base no artigo 319, inciso 7 do CPC, ou menção à possibilidade de dispensa tal audiência por se tratar de direito que não admite autocomposição, artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC. Por fim, deve-se indicar e respeitar as normas de fechamento da peça. Então, basicamente, pessoal, nos pedidos eu vou ter que fazer e elencar um por um, A, B, C, D, ou 1, 2, 3, 4, em números ou em letras, elencar para o juiz o que eu quero. Primeiro, a concessão de tutela de urgência. Depois, a restituição do valor pago indevidamente. Depois, que a parte contrária seja citada do processo. Aí eu posso também pedir que a parte seja condenada aos honorários advocatícios, ou seja, as custas processuais vão ficar com a União e não comigo, e também se eu tenho interesse ou não de participar da audiência de conciliação ou mediação.
Por que eu posso dispensar audiência de conciliação ou mediação no processo tributário, como nós já analisamos? Porque a matéria tributária, pessoal, é direito público e direito público é indisponível. Por ser um direito indisponível, inalienável, indivisível, eu não posso usá-lo como objeto de autocomposição. Por isso que não pode haver audiência de conciliação ou mediação, como já prevê o CPC, para a matéria de direito tributário. Para a matéria de direito privado é plenamente cabível. Para o direito civil, para o direito empresarial, é plenamente cabível. Para o direito público, não é possível, somente pode ser por meio da via do contencioso judicial. Não pode resolver a lide por meio de autocomposição, aí você dispensa, mas é importante que vocês citem na sua petição inicial o motivo pelo qual você dispensa a audiência de conciliação ou mediação, com base no artigo 319, inciso 7, e também, como disse muito bem aqui no gabarito, o artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2, do CPC 2015, justamente relatando o motivo, porque o direito é indisponível. Na parte dos pedidos, finalizada essa parte, vem o fechamento da peça. Diante do exposto, aí termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. Aí você fecha a sua petição inicial. Termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. A estrutura de uma petição inicial, pessoal, é bem tranquila. É só seguir o artigo 319. Primeiro endereçamento, depois a qualificação das partes, logo após vem a parte dos fatos, o que ocorreu, depois vem a parte da fundamentação jurídica, qual é o meu direito, com base na lei e também na jurisprudência. Abaixo, na parte final, vem a parte dos pedidos, em que eu vou ter que elencar em números ou em letras em ordem crescente, né, do menor ao maior, vou ter que colocar todos os meus pedidos individualmente elencados. Aí eu fecho no final com a peça, né, termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB, fechando, portanto, a minha estrutura da petição inicial. Tudo bem? Então, basicamente, esse é o gabarito, essa segunda parte do gabarito deste exame. Muito bem, pessoal. Diante desse exposto, creio que esse exercício seja o suficiente para a aula de hoje. É muito importante que vocês façam esse exercício, pessoal. Vão ter outras aulas teóricas aqui no canal, fiquem tranquilos, mas é importante também ter a aula prática. Ah, professor, você já estava falando das aulas teóricas e agora você já está trazendo de prática? Sim, a dinâmica da segunda fase é assim, pessoal. Conhecer a matéria, mas também praticá-la. Conhecer a matéria e entender como é que é na prática. Como se estrutura uma peça judicial, como nós vamos ver, como é que se estrutura as questões de segunda fase, qual que é a fundamentação jurídica de cada uma delas. E isso é importante até para a gente também estudar e revisar alguns conceitos que até nós já vimos na nossa primeira fase, nas questões de primeira fase. Assim a gente vai fazendo um estudo mais dinâmico e assim o conteúdo vai sendo mais conhecido aqui no canal. E é importante esse exercício, porque uma das melhores formas de se preparar para a prova de segunda fase é justamente conhecê-la, é justamente saber como é. E todos os exercícios que estou postando aqui no canal, pessoal, vêm das questões que já foram publicadas pela banca FGV OAB nos últimos exames, em especial do ano passado, tá bom? E é isso, pessoal. Agradeço a todos pela atenção. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Me ajudem a fazer com que o canal cresça aqui no YouTube. E se vocês quiserem o material dessa aula de hoje, os slides que produzi, não só dessa aula, mas também das aulas anteriores, me avisem, que aí eu passo para vocês por WhatsApp, por e-mail, que eu acho melhor, passo por e-mail para vocês o slide, seja em versão PowerPoint ou em versão PDF, como preferirem, e aí vocês vão ter esse material para o estudo, tá bom? Agradeço a todos pela atenção, vou tirar aqui dos slides de apresentação. Vou ampliar a minha imagem. E é isso, pessoal. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição de vocês no que for necessário para esclarecer as dúvidas. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.